O Eduardo Bolsonaro, de acordo com o seu amigo e parceiro de taxação contra o Brasil nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, eles dizem que eles estão lutando pelo Brasil, punindo o Brasil. Ele disse que iria conseguir ser candidato a presidente. Tá? Isso aqui é uma lição, tá? Isso aqui é uma aula, ou a gente pode falar de aulis, porque eles gostam de falar assim, o Boulis, não sei o quê. Então vamos falar, é um aulis. Eles deram aulis, né? O que rolou? O nosso querido Eduardo Bolsonaro gostaria de ser candidato a presidente da República. Naturalmente, ele não seria pelo PL. O PL não vai dar candidatura para ele. Também não será pelos grandes partidos do Centrão. Então ele começou a abrir conversas com partidos mais diversos, tá? Dentre eles os nanicos. Dentre os nanicos, né, há o super nanico, PRTB, que lançou nas últimas eleições Pablo Henrique Costa Marçal, né, um dos maiores picaretas da nação. E, né, imaginava que, poxa, poderia contar com o Marçal nessas eleições, fazer deputado graças ao Marçal. Mas não será o caso, porque o Marçal, inclusive, está inelegível. Eduardo Bolsonaro, então, procurou, inclusive, o PRTB. Antes disso, Paulo Figueiredo, amigo dele, havia dito, presta atenção, tem 30 partidos no Brasil. 30. É impossível que um deles não queira lançar Eduardo Bolsonaro. Não, é bem possível. É bastante possível. A maior parte dos partidos hoje, eles já estão blocados. Os grandes, então, nem se fala. E os pequenos, eles são compráveis, né? Então, um bloco grande compra um partido pequeno. E é isso que eles fazem. Essa é a profissão hoje de presidente de partido. O presidente do partido Nanico, ele pode muito bem vender a não candidatura, né? Já pararam pra pensar nisso? Por exemplo, quanto custava a não candidatura do Pablo Marçal na eleição de 2024 em São Paulo? Nesse sentido, tá? E acho que a gente tem que abrir a live tratando isso. O Eduardo Bolsonaro talvez subestimou o que estava acontecendo. E ele tomou um não. Põe na tela. PRTB, cara, o PRTB nega a filiação de Eduardo Bolsonaro para concorrer à presidência em 2026. Cara, o antigo partido Levi Fidelix, que é uma legendeca de qualquer coisa, ele meteu a porta na cara do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro deve, né, fazer uma lembrança, uma retrospectiva. Dudu, o ano era 2019. Seu pai era presidente da República pelo partido PSL. Ele gostaria de concorrer às eleições seguintes pelo próprio partido, chamado de Aliança pelo Brasil. Seu pai percebia que no PSL a relação ia se desgastando. Ele virou para Luciano Bivar, então presidente do PSL, e disse: Ô Luciano, me dá o partido aí que ele é meu, eu tenho que mandar aqui. Luciano Bivar e Antônio de Rueda, né, proprietários do partido PSL, disseram: não, agora que a gente, né, vai fazer a festa aqui, você vai querer mandar? Nada disso. PSL é nosso, você pode até ter espaço aqui conosco, mas PSL é nosso. Bolsonaro falou: isso é ruim aí, Eduardo. Está com você a criação do nosso partido. Eduardo Bolsonaro fala: ok, papai, vou criar o partido. Eduardo Bolsonaro chama seu irmão, o mongoloide Jair Renan. Vocês sabem, o mongoloide Jair Renan para a posição do quê, Rafael Mendes? Você sabe? Lembra? Não lembro, como que era? Jair Renan foi o presidente do partido montado por Eduardo Bolsonaro. O partido foi confiado a Karina Cufa, uma advogada de baixíssimo nível que opera em Brasília e em São Paulo. O partido contou com vários apoios e os próprios deputados bolsonaristas que estavam no PSL passaram a participar do processo de coleta de fichas para o partido Aliança.Esse processo se inicia em 2019 e ele se encaminha ao longo do ano de 2020. E aí ele termina no final de 2021, com 186 mil fichas validadas no sistema do TSE e o resultado negado por falta de apoios oficializados e registrados em cartório. Em resumo, Eduardo Bolsonaro tentou e fracassou. Nesse ínterim, nesse meio termo, já lá para 2021, Bolsonaro negocia sua ida ao PL, o partido do Valdemar da Costa Neto. E o plano todo é jogado, né, no lixo. Hoje, neste dia, o quê? Hoje é dia 2? Sim. Dia 2 de outubro de 2026, Eduardo Bolsonaro olha para um lado, olha para o outro e fala: nossa, e se eu tivesse feito um partido político? E se o meu grupo político tivesse um partido? Pois é, Eduardo, o seu grupo político não tem um partido. O seu grupo político vai ter que ficar pedindo pinico por aí para poder lançar candidatos. E você, a despeito de ser herdeiro político do teu pai, você não vai conseguir concorrer a lugar nenhum. E posso falar a real, amigos? Não merece. Não merece, porque política não é um concurso de beleza. Política não é apenas um campeonato de popularidade. Infelizmente, é muito.
E aí grande parte das falhas que a gente vai apontar na democracia estão desenhadas. A democracia é um regime muito falho. A democracia universal, que é essa que nós vivemos, é um regime muito problemático. Ainda mais em tempos de redes sociais em que políticos são entendidos pelas pessoas como influencers, como entertainers. Um político é um cara que está entretendo os outros. As jornadas políticas das pessoas são mero entretenimento. E mais, os políticos comemoram e mostram que é uma vitória da sua tese, que não existe, o número de seguidores que eles têm. Olha, eu estou muito popular, olha, o povo gosta disso. Lógico, você entretém as pessoas, igual um dançarino, uma dançarina, uma moça que gosta de mostrar a bunda, um jogador de futebol carismático. A política, nesse sentido, ela foi subvertida pelo seu princípio mais democrático de todos, que é a participação popular. Portanto, a participação popular, dada nos termos de uma política baseada exclusivamente na popularidade e no entretenimento, ela é um problema, ela torna a política problemática. E aí você faz o que figuras, como é o caso dos Bolsonaro, que não tem competência e não tem capacidade de se auto-administrar, quanto mais de administrar um país, que eles não consigam fazer coisas, vamos dizer, que um grupo político deles deveria conseguir, como, por exemplo, se organizar para montar um partido. Os Bolsonaro deveriam se organizar e montar um partido. Isso demanda cabeça, inteligência no processo, coisa que eles não têm. E por não terem cabeça e não conseguirem colocar inteligência no processo, eles estão hoje a pé. E olha só, e aí eu olho pra vocês, vejam o tamanho da conquista colossal do nosso grupo. Nós, que somos um grupo menor, mas mais inteligente e organizado, nós temos um partido. Eu não vou pedir pinico pra ninguém se eu quiser ser pré-candidato a presidente. O Kim não vai pedir pinico pra ninguém. Ninguém nosso nunca mais vai pedir pinico. Vai ter que participar das reuniões com os sujeitos que estão só interessados, assim, em quanto voto você vai trazer. E não qual é o teu projeto, qual é o teu sonho, como você vai mudar aquele lugar. Esses atuais caciques que subverteram a lógica política e transformaram a política aqui no Brasil numa gincana, em que eles ficam ricos, em que eles apodrecem de ricos, em que eles decidem coisas com base em estímulos completamente não republicanos. Do tipo, por que o Ciro Nogueira é tão interessado em cuidar de estradas e rodagens? Não, desculpa, esse é o Valdemar da Costa Neto do PL. Ele adora administrar uma estrada de rodagem. Por quê? Ele tem uma vocação transportadora, o Valdemar? Ou ele tem esquemas na área de transporte, como já pegaram outras vezes com os apaniguados que tinham sido colocados nos governos do PT? Só lembrando, o PL, né? Porque, assim, atenção, por favor, se você tá assistindo, avisa se você tem um bolsonarista do teu lado. Esse é aquele muito pra lembrar. Ô, bolsonarista, o teu chefe, o Valdemar da Costa Neto, ele sempre esteve nos governos do PT só praticando corrupção. A função social de um Valdemar da Costa Neto, do antigo PR, atual PL, era roubar. Ele estava nos governos do PT roubando. Depois, quando participou dos governos do Temer, não duvide, ele estava roubando. E no governo do Bolsonaro, roubando. Porque a função do PL, do Valdemar, sempre foi roubar. Por isso que ele, assim, ele meteu quase um hat-trick de prisões. Valdemar da Costa Neto é um ladrão que vocês endossam. E vocês não podem endossar. Parem de ser enganados. Estamos em 2025, vocês não podem mais ser enganados por um ladrão como o Valdemar da Costa Neto. Ok? Então, quero deixar isso muito claro pra vocês, pra começar a live aqui, tá? Porque nós, por conta do nosso trabalho, da inteligência, da nossa capacidade, da capacidade das pessoas que nos apoiam, das pessoas que constroem esse trabalho conosco, do trabalho dos coletores, dos doadores, da equipe do Livro Amarelo, nós nunca vamos passar mais este mico que o senhor Eduardo Bolsonaro tá passando. E eu me lembro que quando o Kim não conseguiu, ano passado, a legenda para ser candidato a prefeito, os bolsonaristas riram da gente. Os bolsonaristas riram! O Kim não ia ser candidato, não? Pois é, amigos. Pois é, amigos. E aí? O Kim será candidato? E você, Eduardo? Você será candidato? Você terá legenda para concorrer? Veja só, a nossa reação diante da injustiça foi muito clara. Baixamos a cabeça e fomos trabalhar. Baixamos a cabeça e fomos trabalhar. A reação dos nossos adversários diante da justiça foi... não sei mais o que fazer. O Eduardo Bolsonaro não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Ele nem tem ideia como ele resolve isso. E vamos lembrar, Eduardo Bolsonaro teve a sua chance de construir um partido. Seu pai era presidente da República, eles dispunham de dinheiro infinito para um processo de coleta. Recentemente a gente viu um perfil bolsonarista burro, um cara que se define como o Nicolas Nicolas do Rio Grande do Sul, Nicolas Gaúcho, falando, não, obrigaram o pessoal da Aliança a levar as fichas no cartório, né? Tipo,
A lei eleitoral manda todas as fichas irem pro cartório. Todas. De todo mundo. Né? Mas eu imagino que esses sujeitos estavam impressionados, né? Que, ó... É aqui, ó. Volta pra notícia. Né? É o que vocês estão vendo. Nós conseguimos. Vocês não, bolsonaristas. Nós não estamos mais... assim, nós não vamos passar sufoco, não vamos pedir pinico. Não vamos nada, não vamos pedir passagem pra ninguém. O nosso caminho tá dado. O de vocês não. Nós vamos construir a história. Não vocês. E por que nós fazemos isso, caros bolsonaristas? É por competência, por inteligência? Claro que é. Claro que é. E eu vou deixar bem claro aqui pra vocês que, que quando chegarmos ao poder, e eu espero que já seja em 2027, vencendo as eleições presidenciais, nós mudemos o sistema de estímulos da própria democracia para que o voto e a popularidade não sejam o principal elemento que gere o sistema de incentivos para que uma figura entre na política. Portanto, eu vou deixar bem claro, eu venho falando isso em todos os podcasts, isso precisa ficar claro com vocês. O sistema de recompensas, tanto para uma cidade ou um estado receberem dinheiro federal, quanto para um prefeito receber emendas ou um governador receber emendas parlamentares, quanto para um político e o seu partido poderem participar das próximas eleições dispondo de fundo partidário eleitoral, não será mais uma coisa chamada voto. Não será voto. Será resultado concreto oferecido pelo Poder Executivo. Quem vai determinar se o Estado do Maranhão pode receber repasse federal será o desempenho do governador do Maranhão e o desempenho dos prefeitos do Maranhão. Não mais o voto e o lobby. Quem vai determinar se um partido, qualquer um, receba dinheiro, se através de fundo, não será o eleitor que vende o voto. Será o resultado prático que o político gera para a sua cidade. Então, um prefeito que foi lá, ele, ó, eu peguei minha cidade, tá? Com 0 de cobertura de esgoto, eu entreguei ela com 20% de cobertura de esgoto. Ganhou 2 pontos. Olha, eu diminui o número de furtos e roubos de tanto para tanto. Legal, ganhou mais 1 ponto. Olha, o número de pessoas com acesso à água foi para 80%. Pô, mas ganhou mais 2 pontos. Não, olha só. Cara, minha cidade, ela saiu de tal nível no ranking de DEB pra tal nível, tá? Ah, é? Analfabetismo eu zerei. Puta que pariu, ganhou 8 pontos. O que 8 pontos significa? Cara, teu partido vai poder receber, sei lá, mais 8 milhões de reais. Chute, sabe? 800 mil reais. A lógica é essa. O desempenho do prefeito, o desempenho do governador determina o sistema de incentivos políticos. Ah, e se ele não entregou nada? Se o cara não entregou assim, ó, eu peguei a cidade com isso e eu entreguei isso ou 0, isso ou menos, isso... você não melhorou nada? Cara, você está inelegível por 8 anos. Imagina um coronel querendo entrar na política pra basicamente ficar 8 anos elegível. Ele vai querer, Riso? Não. Outra coisa, os partidos vão querer, nessa lógica que eu tô falando, tô olhando pra vocês vão responder aí. O partido vai querer vários Nicoletes, vários Tiriricas como candidatos, ou para deputado, para fazer voto, ou ele vai querer caras capazes, bons, inteligentes, para se tornarem gestores públicos, bons prefeitos. Você responde aí pra mim. Quem que o partido vai querer? Hã? Respondam, pessoal. Qual o sistema de estímulos que fica? Pro partido, pro Estado e até pra população. Vamos alterar, e veja, nós conseguimos alterar isso dentro da própria democracia. E mais, eu vou falar uma coisa pra vocês vão ficar chocados, tá? Vocês vão ficar bem chocados. A política vai se adaptar. A política se adapta. As políticas públicas necessárias para você tornar um lugar que está pobre um pouco mais desenvolvido, elas já existem. Dinheiro transferido pela União já existe. O que você não tem é vontade política em executar isso. Porque a vontade política ela tá dada por outros estímulos. Os pangarés que são eleitos hoje, eles são eleitos exclusivamente para atender uma jogada que é a jogada, vamos dizer, a jogada que determina esta fraqueza que a democracia tem. E qual é? É a ideia de que o cidadão faz um julgamento racional do desempenho do político. Então o cidadão fala, aumentou bem a cobertura de esgoto aqui na minha cidade, acho que eu vou reeleger o prefeito. Não é isso. A pessoa vota pelos motivos mais idiotas possíveis. Então não dá pro Estado brasileiro premiar a política por meio desse sistema de incentivos baseados no julgamento que é comprável, que é sugestionável de um eleitor.
E não tô falando que vai acabar com a democracia, o eleitor vota. Mas o sistema de incentivos é dado por outra coisa. O sistema de incentivos é dado por outros meios. Porque se for o meio da compra de voto, tamo lascado, não vai mudar, não tá mudando. E aí a gente volta pra live, as lives que a gente fez essa semana, em que a gente via, né, esses prefeitos do Nordeste, o cara inaugurando uma lombada mal feita, agradecendo o governador pela construção de uma lombada.